Glórias a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Louvado seja Deus. Que bom aqui estarmos novamente, juntos aqui, louvando, adorando ao Senhor, nesse dia tão especial, né? Palavra do Senhor, meus irmãos. Gostaria de meditar com a igreja aqui no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo de número 13. É bem conhecido também, né? Uma passagem, a travessia ali do mar. Então, Êxodo capítulo 13, versículo 17. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vamos ler a princípio o 17. O 17 a seguir. Tá? Então, o livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, a palavra do Senhor nos fala assim, olha. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Versículo 19 diz lá, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna do fogo de noite. Louvado seja Deus. Olha só, é uma passagem, meus irmãos, poucos versículos, que retrata aqui a partida dos israelitas ali, do Egito, né? Saindo de uma situação de opressão e partindo ali em direção à chamada Terra Prometida. Nós notamos aqui que o povo aqui fez uma espera de um longo 430 anos. Então foram 430 anos ali no Egito e nós sabemos que eles começaram de uma maneira, mas depois, com o tempo foi passando, eles foram forçados a trabalhar um pouco mais, não foram anos duros, bem duros. E 430 anos ali se passaram. E, enfim, chegou esse momento, o dia de sair dessa situação e caminhar ali para uma terra melhor, uma terra ali a qual mana leite e mel. Mas o que nós vamos ver aqui nesses versículos que nós lemos, que o caminho escolhido, o caminho ao qual o Senhor direcionou, não era o mais curto. Então era um caminho um pouco mais longo. Por quê? Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabia que se mandasse o povo ali pelo caminho mais curto, não ia dar certo. Esse povo aqui, durante esse tempo todo que eles passaram ali em opressão, nos 430 anos, esse povo foi enfraquecido. Muitos ali estavam com a sua fé ainda crendo em Deus, tanto é que partiram e seguiram orientações de Moisés, mas eles estavam enfraquecidos. Então, se deparasse com uma guerra logo nessa saída, certamente iriam perecer, iriam retornar, então não iria dar certo. Então, Deus, ele sabedor de todas as coisas, faz com que o povo faça esse caminho um pouco mais longo. Quando nós olhamos aqui, o livro de Êxodo, a qual nós lemos aqui, o versículo 17, a parte B, nós vamos ver aqui, olha, que diz lá, olha, quando o faraó deixou de sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Então, tinha um caminho mais curto. O povo poderia chegar rápido, saía do Egito e logo estava lá de frente ao Mar Vermelho e assim se seguia assim. Mas o povo não estava preparado para uma situação dessa. Por isso Deus deu uma segurada e fez o povo seguir por uma outra direção. E foi dessa maneira. E quando nós olhamos o versículo 20, nós vamos ver também, diz lá, olha, os israelitas partiram, então Deus faz eles saírem de um lugar para o outro. Diz lá, olha, partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. E
diante de toda a situação, eu estava meditando nessa palavra, o Senhor fez, olha, é preciso você sair daqui e ir para lá, e seguindo toda a orientação do Senhor, para que viesse a vitória, né? Viesse o resultado almejado, né? Eles alcançassem lá até a terra prometida. Então era necessário seguir toda a orientação do Senhor. E é interessante que Deus tira o povo do Egito e faz eles caminhar por um deserto, né? Já foi dito aqui outras vezes aqui a questão do deserto. Quando nós olhamos literalmente o deserto, é uma região que tem pouca quantidade de chuva, de água circulando ali, e nessa situação climática, a situação fica complicada, porque a umidade baixa, a vegetação não se desenvolve, e nessas condições é difícil o ser humano dar continuidade na sua vida ali, os animais, então tudo se complica nessa situação. E Deus leva o povo para passar por esse lugar, né? Mesmo talvez eu imagino as pessoas caminhando, talvez eles protestassem por essa situação, mas Deus faz o povo caminhar dessa maneira, né? O povo caminha então pelo deserto e sai ali para acampar, meus irmãos. Mas é interessante, meus irmãos, porque eu estava meditando nessa palavra e a gente vai ver que o Senhor ele faz com que o povo caminhe dessa maneira, né? Sai do Egito até chegar ao Mar Vermelho. Quando nós lemos muito rápido essa passagem, dá-se a entender que eles saem rapidamente, eles saem daqui, apressam-se um passo e chegam logo. Mas na realidade demorou-se um tempo. Eu estava vendo ali, historiadores vai dizer que levou ali cerca de 3 dias, ou talvez mais, né? Mas o Flávio José fala em 3 dias. E que eu estava dando uma olhada, quando o povo saíram ali, a palavra do Senhor nos fala em Êxodo, está lá em Êxodo capítulo 12, e a partir do versículo 37, era 600 mil homens contados ali. Então, 600 mil homens saíram ali do Egito. Então, 600 mil homens, você põe na conta, pelo menos cada um com uma esposa, com uma mulher, né, ali podia ter mais, mas pelo menos uma, e pelo menos 2 filhos. Então, ou seja, mais de 2 milhões de pessoas saindo em direção à terra prometida. Então, vejam que o Senhor faz com que esse povo saia daqui e vão para a terra que manda leite e mel. Só que ele fala, saia desse lugar e vai para outro lugar. E passa ali pelo deserto. Então, Deus, ele sabe, conhece todas as coisas e ele dá essa orientação para esse povo. Mas, meus irmãos, continuando aqui, eu queria passar para o livro de Êxodo, mais um pouquinho adiante, no capítulo 14. Êxodo 14, e o versículo 13 ao 16, o povo ali caminha, né? E agora chega-se lá de frente ao mar. Então o versículo 14 e o versículo 13 vai dizer assim, olha, o povo ali parou. Então Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios, que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Nota-se que o povo saiu do Egito, o grande dia tinha chegado, o povo caminha-se pelo deserto, nós vamos ver que eles acamparam em um determinado lugar, acampam em outro lugar, e passa-se os dias, e agora o povo chega de frente ao mar, e agora? Porque agora eles estão vendo os egípcios vindo, e o faraó vindo, e talvez o sonho ali acabando, mas a palavra do Senhor nos fala nos mostra ali que estava prestes a acontecer um grande milagre. O versículo 13, nós vamos ver Moisés, o Senhor falando e usando Moisés, né, e vai dizer lá, olha, não tenham medo, fiquem firmes. Eu olhei a tradução NVI e fala aqui, olha, não tenham medo, no versículo 13, fiquem firmes. Não era o momento para o povo oscilar, desistir, desviar-se, voltar, se apavorar. Não tenham medo, fiquem firmes e vejam,
o grande livramento, veja o livramento que o Senhor hoje lhes dará. Então nós notamos aqui nesse versículo que Deus estava com o povo ali, presente ali o tempo todo. O versículo 14 nos fala, fiquem calmos, né? Moisés trata de acalmar, olha, fiquem calmos, né? Diz lá, o Senhor lutará por vocês, tão somente acalme-se. Era um momento, o povo estava desesperado, mas o Senhor usa Moisés e diz lá, olha, fala para o povo aí, olha, fiquem tranquilos, é hora de se acalmar, porque de alguma maneira algo vai acontecer, o extraordinário vai acontecer, e é o Senhor que vai lutar por vocês, porque era tudo plano do Senhor. E o versículo 15, a qual nós lemos, nós vamos ver lá, olha, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando? Diga aos israelitas que sigam avante. Outra tradução vai dizer, diga que marchem. Né? Era momento de caminhar, não era momento de parar. Né? Imagine 2 milhões de pessoas, o povo com medo, acuado, mas o Moisés falou, olha, é hora de avançar. Né? Era hora de avançar. E aí nós olhamos o versículo 16, né? Tem todo o relato, olha, erga a sua vara, né? Fala para Moisés, estenda a mão sobre o mar, né? As águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então nós vamos ver que o Senhor é um Deus de providência. Ele providenciou para o povo, para que o povo não passasse nadando, se afogando, não, era em terra seca. Então é algo extraordinário, né? Então nós vamos ver, meus irmãos, que antes do povo chegar nesse momento para atravessar o Mar Vermelho, era necessário que eles fossem tratados, eles fossem moldados, fortalecidos, foram encorajados, ou seja, eles foram reconstruídos. Eu estava vendo aqui a nossa irmã Talula trazendo a devocional, como eu vou amar o outro, irmão? Eu preciso ser tratado, meus irmãos. Como é que eu vou amar o irmão, o presbítero Zé Maria, ele mencionou, às vezes a gente esquecemos de nos amar nós mesmos, nem cuidamos de nós, nem olhamos para nós mesmos. Como é que eu vou amar o próximo? Então nós precisamos ser cuidados, tratados, e é o Senhor que trata, é o Senhor que cuida, é Ele que restaura, é Ele que muda. Todo esse povo precisava ser mudado, eles precisavam ser tratados, ser reconstruídos. Essa é a verdade, eles precisavam ter a sua fé renovada, crer que o Senhor pode, continua. Deus não tinha perdido o controle de nada. Se passaram 430 anos, mas Deus sempre esteve no controle. Aleluias. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu queria trazer essa palavra para a nossa meditação, e eu queria deixar um tema bem simples, né? Que nós temos que, olhando para esse tema, reconstruir para avançar. Nós precisamos ser reconstruído, ser moldado, né? Ser transformado para poder avançar, para poder dar um próximo passo, para poder amar o próximo, para poder fazer a obra, para poder ser um verdadeiro crente. Ou seja, nós precisamos ser reconstruídos, ser moldados, ser tratados para poder avançar. E Deus fez isso com esse povo. Porque simplesmente, se ele pegasse esse povo, depois de 430 anos, como escravos, nós vamos ver que mais para frente esse povo vai murmurar, esse povo vai reclamar, mas se Deus já levasse ele, já não ia dar certo. Então, Deus tratou esse povo, né? Deus teve todo um planejamento com esse povo. Então, nós compreendemos que há momentos que Deus nos diz para avançarmos. E há momentos que Deus vai dizer para nós, eu coloquei aqui o retroceder, mas não é que você tem que voltar ao que era antes. Não, dá um passo para trás. Às vezes Deus vai falar, olha, dá um passo para cá, né, para depois você avançar. Né? Foi isso que ele fez com o povo nessa ocasião. Né? Essa é uma oportunidade para reconstruirmos e depois avançarmos. Né? Então a mensagem de hoje vai estar nesse sentido, né? Que é necessário, né? Deus ele sabe como fazer isso, que nós possamos estar sensíveis à voz do Senhor, o direcionamento do Senhor. Aleluia. Temos que estar sensíveis. Então, meus irmãos, olha, gostaria também de ler o livro de Êxodo, capítulo 14. Agora vamos ler os 2 primeiros versículos. Êxodo 14, versículo 1 e o 2, do 1 até o 4. Né? Êxodo 14, versículo 1 ao 4, diz assim, olha, disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas
que mudem o rumo e acampe perto de Pirate-Arote, entre Migadol e o mar. Acampem à beira-mar, de frente a Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagueando, confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Olha o plano do Senhor antes do povo atravessar. Deus falou, olha, resumindo, né, eles saem do Egito, foram para Sucote, de Sucote partiram para Etã, de Etã voltaram para Pirá-Arote, né? E ali Israel monta o acampamento de frente ao mar. Por isso que o historiador lá, Flávio José, ele calcula-se que uns 3 dias, pelo menos, ou para mais, né? Esses 2 milhões de pessoas ficaram andando. Agora imagine, Deus fala, fiquem aqui, eles acampam. Daqui a pouco Deus fala, sai daqui, vai para lá, acampa lá. Sai daqui, agora vai para cá. E o povo todo tinha que obedecer e seguir. Era Deus tratando o povo. Era Deus tratando o povo dessa maneira. E o povo foi tratado até, e olha o plano do Senhor. Tudo isso também, ao mesmo tempo que era tratando o povo e avisando o povo, olha, vai acontecer um grande milagre, né? Vai acontecer algo grandioso. E ao mesmo tempo também confundindo a Faraó, porque ele queria que Faraó viesse ao encontro desse povo. Porque era muito fácil, Deus poderia mandar, olha, vai em direção ao Mar Vermelho, talvez, em vez de demorar 3 dias, poderia demorar talvez um dia e meio, não sei a distância. E ali abriu o Mar Vermelho, o povo atravessava e fechava-se o mar e pronto. Mas Deus tinha um plano. Ele tinha um plano ali para fazer com todo o exército. Faraó atravessasse ali também na sequência, e o mar se fechasse, nós conhecemos a história. Então Deus sabe e conhece todas as coisas. E aí, amados irmãos, eu queria trazer alguns pontos bem breves, 3 pontinhos, né? O que nós aprendemos com isso? O primeiro ponto que nós compreendemos e aprendemos é que a nossa fé, ela deve resistir ao tempo. A nossa fé, ela deve resistir ao tempo e também a todas as dificuldades. Porque nós vamos ver que esse povo eles passaram 430 anos. Tiveram que resistir, né? A fé. Imagine como é que você mantém sua fé viva ali, você sendo escravizado durante todo esse tempo, oprimido. Uma geração, vem outra geração, você casa, tem filhos, e aí todos escravizados, não podendo fazer nada. Mas tinha que se manter a fé, né? Diante de todas essas dificuldades. O livro de Gênesis, no capítulo 50, e o versículo 24, diz assim, olha, então, Gênesis 50, 24, então José disse aos seus irmãos, estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês, e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Lá em Gênesis, José falou aos seus irmãos, olha, tenham fé, porque Deus fez essa promessa e há de se cumprir. Né? E passaram-se realmente 4 séculos, até que Deus veio e entrou com a intervenção desse cenário. Né? Para muitos, né, talvez já não houvesse mais jeito. Né? Para outros, em meio da provação, aquela fé resistindo ao tempo, por mais dura que fossem as dificuldades enfrentadas, eles ainda tinham fé e esperança. Então alguns talvez diziam, já não vai mais. Para outros, vai, em algum momento Deus vai entrar, Deus vai. Né? Então nós compreendemos, amados irmãos, que resistir com fé em meio às dificuldades é permitir que a confiança em Deus seja o seu sustento. Em meio à dificuldade, nós temos que resistir com a nossa fé. Porque sendo assim, este é o nosso sustento. É assim que o Senhor vai nos sustentando. Louvado seja Deus. As provações não vêm para destruir. Aquelas provações que o povo estava passando não foi para destruir eles, mas foi para fortalecer. E as provações, quando vêm em nossas vidas, ela não vem para destruir, para acabar com nada. Ela vem para nos fortalecer. A nossa estrutura espiritual, isso vai gerar perseverança.
Nós temos que continuar firmes, manter o foco nas promessas divinas. Né? Sendo assim, nós mantendo foco nas promessas, dessa maneira nós vamos estar renovando a nossa esperança. E assim vamos vencendo todo o desânimo. Então, que eu e você, esses dias na semana de oração, em algum momento eu falei, gente, está na hora da gente sair da teoria, partir para a prática. Assim como a nossa irmã Talula mencionou, que nós possamos viver tempos bons, tempos de paz, amando o próximo, amando a si mesmo. Nós temos que viver verdadeiramente como cristãos na presença do Senhor. E aqui nós vamos ver que temos que manter o foco, mantendo o foco nas promessas do Senhor. Sendo assim, nós vamos vencer todo desânimo, todo obstáculo. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 40, o versículo 31, nos diz assim, olha... Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Louvado seja Deus. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estava vendo, acho que todos estão acompanhando a Copa do Mundo, né? O Brasil foi adiado, nosso sonho. Mas o que nós temos visto, eu comentei com alguns irmãos, não sei se eu comentei com o Ronaldo, assim, algumas seleções, o preparo físico de alguns jogadores, de algumas seleções, eles correm, eles vão, eles voltam, não se cansam, né? E é impressionante, né? E aí nós vamos ver outras seleções que já não correm, já não andam. A nossa seleção, em alguns momentos, deu um vazio, que também não fazia nada disso, né? E aí deu no que deu, né? E outras vão caminhando com sorte, né? E vão caminhando desse jeito aí. Mas aí eu estava vendo aqueles jogadores e falei, olha, eu lembrei de uma mensagem que eu mencionei acho que no mês passado, né? De nós sermos cristãos com alta performance, né? De alta performance. Assim como esses atletas só deveriam ser convocados para um jogo de seleção em qualquer país, aqueles jogadores que estão em perfeita condições físicas e que têm o seu alto desempenho, é um atleta de alta performance. Está preparado para dar um pique, correr lá da área para outra área e voltar, e só dar uns 2 respiradas e está pronto, e vai, volta, derruba, o cara levanta, e ele é isso. É um atleta de alta performance, porque ele se preparou, ele treinou, os músculos, a sua saúde é outra, ele está pronto para isso. Mas nós vemos que algumas seleções já começam a levar pessoas que não estão tão preparadas assim, aí dá problema. Mas a mensagem foi para que eu e você estejamos preparados, sejamos crentes de alta performance, mas não crentes melhor que ninguém, crentes como a nossa irmã Talula mencionou, um crente que tem amor no seu coração, que ame o próximo. Dessa maneira nós sim seremos discípulos de Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados. E aqui Isaías no capítulo 40, versículo 31, nos fala que aqueles que esperam no Senhor, é esse crente, nós de alta performance, é esse, esperar no Senhor. Sendo assim, nós vamos renovar nossas forças, voaremos alto, muito alto, como águias, iremos correr e não iremos se cansar. Não ficaremos exaustos. É como esses atletas de alta performance, eles correm, vão até a outra área e voltam para marcar de novo e não se cansam. Que eu e você possamos ser dessa maneira. Mas o outro ponto que nós compreendemos, irmãos, é que nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Quando nós fazemos essa leitura rápida no livro de Êxodo, nós não percebemos tantos detalhes que tem, enriquecedor. Porque no livro de Êxodo, no capítulo 13... no versículo 20 e 22, olha o que diz lá, o povo se preparando para sair, o povo ainda estavam ali no Egito, estavam se preparando para sair, né? Diz lá, olha, livro de Êxodo, capítulo 13, o versículo 20 e 22, olha, os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Olha só que a palavra do Senhor nos fala. Durante o dia, o Senhor ia adiante com eles. Numa nuvem, numa coluna de nuvem para guiá-los pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo para iluminá-lo. E assim podiam caminhar de dia e noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Né? Por isso que a gente vai ver que aqui, só por esse texto, nós vamos ver que
O trajeto até o Mar Vermelho durou, sim, alguns dias. Se foi 3, se foi mais, né? Então esse é questionável, mas que durou mais que um dia. Porque a palavra do Senhor nos fala que tinha, sim, uma coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. Isso para guiar o povo da saída do Egito até a travessia do mar. E nós vamos ver que nessa caminhada, então, o que o Senhor mostra? O povo não estava sozinho. O povo caminharia até lá, 2 milhões de pessoas ali pelo deserto, dia e noite, mas não estaria sozinho, porque o Senhor estava presente em forma de uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. Aleluia. O povo não estava sozinho. Todos nós, crentes, amados irmãos, nós pedimos ao Senhor que Ele esteja conosco todos os dias. Quem que não pede? Todas as orações, Senhor, esteja conosco. Vá conosco. Os irmãos foram lá para socorro esses dias. Vá conosco até lá e volte conosco. E assim nós olhamos todo no nosso trajeto, no nosso dia a dia. É isso que nós pedimos, né? Em todos os momentos. Né? E nós vamos ver que quando olhamos esta experiência que esse povo teve, ficou para sempre na sua memória. Lá em Deuteronômio, no capítulo 1, versículo 31 e o 33... 31 ao 33, olha, Deuteronômio capítulo 1, versículo 31 ao 33, faz menção a essa passagem. Porque diz assim, olha, também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como o pai carrega o seu próprio filho, por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Apesar disso, não confiaram no Senhor, o seu Deus, que foi à frente de vocês em uma coluna de fogo de noite e uma nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem e mostrando-lhes o caminho que deveriam seguir. Então, nós vamos ver que essa passagem, nós vimos lá em Êxodo, o Senhor falando que ia com eles nessa forma, lá na frente é lembrado, né, dessa passagem. E mesmo assim, alguns se desviam, alguns murmuram, né? Mas a palavra ali é lembrada. Nós vamos ver que lá passou muitos anos, quase 1000 anos para frente, lá Neemias, muito tempo depois, Neemias vai relembrar também essa passagem. Olha só, Neemias capítulo 9, o versículo 12. Neemias capítulo 9, versículo 12 diz lá, tu os conduziste durante o dia com uma nuvem e durante a noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Neemias capítulo 9, versículo 19, ainda diz assim, olha, 9:19, foi com a tua grande compaixão, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto. Durante o dia, a coluna de nuvem não deixava de guiá-los em seu caminho, nem a coluna de fogo durante a noite deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Muito tempo depois era relembrado, olha, o Senhor é aquele que não abandona, é o Senhor aquele que direciona, é o Senhor aquele que ilumina o caminho, protege, o Senhor está com aqueles que se propõem a recebê-lo, a andar com Ele, a ser transformado, a ser renovado. Né? Deus não sinaliza mais o caminho do seu povo com colunas de fogo, colunas de nuvem. Nós não vemos mais isso. Né? Não precisamos mais desse tipo de orientação. Né? Não precisa mais, não é mais dessa maneira, mas nós precisamos sim de Deus no nosso dia a dia, de uma outra forma, em outra linguagem. Olha só, a palavra do Senhor nos fala em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Nós vamos ver que a Bíblia vai nos falar que os que são nascidos de Deus, você, somos guiados por Ele. Romanos 8, 14 diz, olha, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Ele nos direciona, Ele vai dizendo, olha, é hora, não é hora, vai, não vai, fala mais firme, fala menos. Ele vai nos condicionando, vai nos falando. Então as colunas de fogo, de nuvem de Deus hoje pode ser vista nas páginas aqui da palavra do Senhor, da Bíblia, né? Onde somos ensinados, né? Nós meditamos juntos, aprendemos juntos, o Senhor puxa a nossa orelha juntos, assim caminhamos juntos. Então, que hoje nós possamos, amados irmãos, crer
Deus ele está conosco. Nessa caminhada, nós não estamos sozinhos. Assim como o povo não estava sozinho, eu e você, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Muitos ali pensavam que estavam abandonados, estavam entregues ao tempo. Não, o Senhor estava sempre com eles. O Senhor nunca os abandonou. Por último, meus irmãos, nós vamos compreender, olhando para esse cenário, que Deus ele está no controle da situação. Deus sempre esteve no controle da situação. E trazendo para os dias de hoje, Deus está. Parece que não, mas Ele está no controle da situação. O controle não fugiu da sua mão, Ele não fugiu ali do seu plano, não. Está tudo certinho. Livro de Êxodo, no capítulo 14, a qual nós lemos o versículo 4. Olha, Êxodo 14, versículo 4 diz, olha, então endurecerei o coração e ele os perseguirá. Olha, então é Deus que vai falar, olha, vocês vão sair daqui, acampa ali, dali, para lá, para cá, durante esse tempo, aí esses 3 dias. E ele fala aqui no versículo 4 que era ele, dessa maneira, iria endurecer o coração do faraó. E ia fazer com que Faraó e o seu exército saíssem em sua perseguição. Mas a palavra do Senhor nos fala, todavia, eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E quer saber o que conclui esse versículo? A palavra do Senhor nos fala que, e assim fizeram os israelitas. Eles então confiaram no Senhor e seguiram. E assim nós compreendemos que Deus ele está assim no controle. Nós vamos ver que é Ele que endureceu o coração de Faraó. Foi plano do Senhor, nada tinha fugido do seu controle, nada foge do seu controle. E assim o Senhor faz conosco, assim o Senhor caminha assim conosco, louvado seja Deus. Deus não quer que nós nos acostumemos com o deserto, um lugar que falta recursos, é difícil de se viver lá. Por quê? Porque é um lugar só de passagem, é um lugar só para sermos tratados, dessa maneira. Não é um lugar para firmarmos residência definitiva. Porque o Senhor poderia ter falado para esse povo, essa multidão, 2 milhões, no mínimo, 2 milhões de pessoas, escolhiam um pedaço de terra, fiquem aqui. Não, era para passar por ali, ser tratado e passar diante do Mar Vermelho para a terra que mana leite e mel. Então, amados irmãos, nós compreendemos que o deserto ele não é um lugar definitivo. É de passagem. Amém? Louvado seja Deus. Para concluirmos, meus irmãos, tudo que Deus inicia em nossa vida, toda obra, todo projeto, que nós possamos estar absolutamente seguro que será concluído. Aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus determinou para nós, os seus planos, tenhamos essa convicção, será concluído. Louvado seja Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz lá, olha, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que nos fala, há de se completar, que eu e você possamos crer, continuar crendo no Senhor. Não importa se nossa vida esteja complicada, Às vezes está um pouco fora de lugar, eu ia usar um termo bagunçado, mas está um pouco fora de lugar, está desajeitado, e agora? Irmão, não importa, entendeu? Se Deus planejou, se Deus prometeu, se Deus ele já começou essa reconstrução, nós iremos ver essa reconstrução ali, ou essa construção concluída. Aqui, amados irmãos, não é uma obra pública, Nós não estamos falando de um prédio que algum governo falou, vou fazer e não fez, ou outras coisas. Não, aqui é algo que o Senhor fala, Então, não importa se nós estejamos com a vida um pouco assim, complicada, talvez destruída, fora de lugar. Se Deus começou a sua reconstrução, Deus começou a reconstrução na minha vida ou na sua, tenhamos essa convicção, que Ele irá concluir.
essa obra será concluída em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Que nós possamos compreender que há momentos que Deus vai falar, olha, para um pouco. Na realidade, respira um pouco. Pensa um pouco. Busca um pouco mais. Né? Vive um pouco mais. E aí depois o Senhor fala, agora sim, caminhe-se para a terra prometida que manda leite e mel. Bem, vamos orar. Logo após eu já devolvo para o presbítero José Mário, vai dar sequência à Santa Ceia. Senhor Deus, ó Pai, graças te damos, ó Senhor. Obrigado por aqui nos encontrarmos, por mais uma vez de tua presença.